Olá para você, hoje é dia 2 de janeiro, primeiro sábado do nosso ano e já tem devocional do Ministério Integre. É uma alegria ter você aqui com a gente todo sábado e estamos estudando o livro do Timothy Keller. O livro é o Gálatas para você. E estamos agora no capítulo 6, vamos fazer a parte 1 do capítulo 6 neste sábado. Esse capítulo, o capítulo 6, fala do capítulo 3 do livro de Gálatas, dos versículos 15 até o versículo 25. E o título deste capítulo é A Lei na Vida do Evangelho. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Mas antes disso, se você acabou de chegar no nosso canal, se você está vendo o primeiro vídeo do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, então o que eu quero convidar você? Vai assistir os vídeos anteriores, porque nós já estamos aí no capítulo 6. Então, tem bastante material. Fora isso, antes de estudarmos o livro de Gálatas, estudamos o livro de Juízes, então tem muito material para você poder aprender e estudar com a gente. Então, eu sou o Dilean e vamos então estudar o que nós temos para hoje, nesse capítulo 6 do livro de Gálatas. Esse capítulo 6 do livro do Timothy Keller, que fala sobre o capítulo 3 do livro de Gálatas, ele vai ser dividido em duas partes. Então, na parte deste sábado agora, nós vamos falar sobre como a lei de Deus se enquadra na vida do cristão. E no sábado que vem, nós vamos falar sobre qual é o propósito da lei dentro da perspectiva de Paulo aqui no livro de Gálatas, tá? Então é isso que a gente vai fazer nesses dois sábados. Agora, essa primeira parte que vai falar sobre como que a lei se enquadra dentro da vida do cristão, nós precisamos pensar em algumas coisas que são muito importantes e muito interessantes. A primeira questão é como viver a lei de Deus sendo agora cristãos, porque isso era um grande problema que tinha naquela época, e não só no livro de Gálatas, mas, por exemplo, no livro que Paulo escreve aos Romanos, nós percebemos que como as pessoas têm dificuldade de entender essa relação da lei com a vida do cristão. Principalmente, e se você lembrar da questão do livro de Paulo aos Romanos, as pessoas vão falar, bom, se eu fui salvo pela graça, se tudo é pela fé, então agora não tem mais nada para eu fazer, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, eu posso então agora viver totalmente, loucamente, da forma que a minha cabeça imaginar. E peraí, não é bem assim, é bem longe disso daquilo que a Bíblia vai falar. O próprio livro de Gálatas vai falar que nós não temos que viver em libertinagem, nós vivemos em liberdade da parte de Deus. Então é isso que a gente vai começar a viver. Como que o cristão precisa viver de acordo com a lei de Deus, sendo que tudo foi oferecido pela graça? A pergunta é mais ou menos a seguinte, se nós pudéssemos pensar numa pergunta mais objetiva. Se somos salvos pela fé na obra de Cristo, significa então que estamos libertos da lei, livres dessa lei? Ou seja, a lei de Deus não tem mais nada a ver com a minha vida e a sua vida hoje? Será que não tem mais nada a ver tudo que Deus falou no Antigo Testamento, todo o Pentateuco, por exemplo, e tudo aquilo que tem a ver com a vontade e a revelação de Deus? Acho que está bem longe de ser assim que nós devemos viver. Então vamos pensar como Paulo vai responder a essa pergunta. Porque é muito interessante quando nós olhamos Paulo respondendo isso dentro do nosso contexto e dentro desse capítulo 3 do livro de Gálatas. Como que Paulo começa a falar sobre isso? Qual é o primeiro argumento? Nós vamos ver dois argumentos agora dentro desse vídeo de hoje. E o primeiro é o seguinte: não é possível anular um testamento. Você vai ver isso aí lá no versículo 15. Você pode abrir lá em Gálatas capítulo 3, versículo 15, que você vai perceber isso. Paulo vai falar, olha, é impossível anular o testamento. O que isso significa? Que Paulo inicia a sua resposta falando o que a lei não pode fazer. Isso a lei não pode fazer. A lei não pode anular um testamento. E se você observar bem, Paulo inicia todo esse argumento ali no versículo 15, falando que ele está introduzindo um termo humanamente falando. É basicamente isso mesmo que ele diz. Olha, falando como homem, falando aqui nas relações, nas questões humanas, nós sabemos que nós não podemos anular um testamento. Isso indica que o testamento legal, que é aquilo que nós temos dentro da palavra de Deus, tem o seu valor e não pode ser alterado, porque ele é um testamento legal. Um testamento, ele é legal e isso forma um compromisso obrigatório entre aquele que está criando o testamento, está dando o testamento, né? Criando essa, vamos já introduzir esse termo, essa aliança. Essa questão é muito séria dentro da carta que nós estamos estudando, que é a carta de Gálatas. Por quê? Porque alguns poderiam começar a dizer, olha, é o seguinte, a lei veio depois da promessa, a lei veio depois desse testamento. Então, como ela veio depois, ela é um upgrade dela. Então, ela modificou a promessa, ela modificou aquilo que tinha anterior. E isso é aquilo que Paulo vai dizer, não, isso não pode acontecer, isso é impossível. Você vai ver isso quando você olhar no versículo 17 do capítulo 3, onde ele vai dizer, olha, a lei veio 400 anos depois.
Então o que isso significa? Que agora a promessa foi alterada? Não, isso não é assim. A lei não modifica a promessa, ela continua sendo uma promessa. Agora, qual é essa promessa? Qual é esse testamento que Paulo está falando? E nós vamos ter dois textos bases para o pensamento a respeito disso lá no livro de Gênesis, que é o capítulo 12 e o capítulo 15 desse livro. No capítulo 12, Deus diz que através de Abraão todos os povos da terra serão abençoados. E lá no capítulo 15, ele convida até mesmo Abraão a olhar para as estrelas do céu e falar, ó, conta aí as estrelas. É baseado nisso aí, mais ou menos, que vai ser a sua descendência. Então, se você não pode contar as estrelas, você também não tem como saber o número, a grandiosidade da bênção que eu vou transformar toda a sua descendência, aquilo que eu quero atingir em todos os povos. Então, presta atenção naquilo que está em questão aqui, porque isso é muito importante. A grande questão é a seguinte, se Deus mudou através da lei dada 400 anos depois a forma da salvação, significa que Deus em última instância mudou de ideia em relação àquilo que ele tinha feito anteriormente com Abraão. E qual que é essa mudança? O que seria essa proposta de alteração? Não precisamos mais de um Salvador. Deus vai retribuir a cada um de nós mediante o quê? Os nossos próprios esforços, na nossa obediência à lei, na nossa condição de obedecermos ou não aquilo que nós entendemos que devemos obedecer. E é por isso que Paulo, quando você olha, por exemplo, o versículo 18 do livro de Gálatas, capítulo 3, se você está com a sua Bíblia, vai acompanhando aí que você está vendo que a gente está trabalhando aí o conceito e trabalhando esses versículos. O que Paulo vai dizer? Se a herança depende da lei, já não depende da promessa. É exatamente isso que Paulo está falando. Ela não pode ser anulada nem modificada. Por quê? Porque se a herança, ou seja, a promessa que Deus havia feito lá nos capítulos 12 e capítulo 15 para Abraão pudesse ter uma mudança, e ela dependesse agora da lei e não mais daquela promessa, então já não tinha mais sentido a promessa. O que é tão importante a gente prestar atenção aqui? Se você não está prestando atenção, preste atenção agora nisso, porque isso é muito interessante. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se nós mudássemos, acrescentássemos alguma coisa à promessa, nós estaríamos de todo invalidando a promessa. A promessa não pode receber acréscimos posteriores. Essa promessa que foi dada ali totalmente. É isso que Paulo está querendo mostrar. Veja só, se eu ganho algo que me foi prometido, significa que não depende daquilo que eu fiz, mas depende daquele que deu a sua palavra, de dar uma promessa, né, de dar alguma coisa, de cumprir com a sua palavra. E é nesse sentido que o Keller ele dá um exemplo bastante interessante. A gente vai inclusive mudar aqui para reais, já que estamos aqui no Brasil. Mas ele diz assim, ó, se eu te disser que um tio meu prometeu para você 10 milhões de reais, as suas opções são duas. A primeira, acreditar na minha palavra, vir comigo até a casa do meu tio e receber os 10 milhões, ou dar risada da minha cara e ir embora e ficar sem o dinheiro. Agora, se eu disser para você a seguinte frase, olha, eu tenho um tio doente e ele está oferecendo 10 milhões de reais para quem for até a casa dele, viver o resto da vida com ele ali, com o tempo dele, para cuidar dele, e depois que ele falecer, essa pessoa vai ficar com 10 milhões de reais, há uma diferença nessa realidade. Por quê? Porque agora não estou dizendo simplesmente que é uma promessa de dar o dinheiro, mas é uma promessa que está condicionada a você fazer alguma coisa. E a promessa do capítulo 12 e o capítulo 15 não tem essa contrapartida, não tem, olha, se você fizer assim, vai acontecer daquele jeito. É uma promessa que Deus faz a Abraão, e então depende simplesmente da palavra de Deus, de cumprir com a sua própria palavra. Então o primeiro argumento de Paulo tem a ver com isso. A lei não invalida a promessa. Apesar dela ter sido dada depois, a promessa que foi dada, ela será cumprida da forma como ela foi prometida. O segundo argumento que eu falei que nós teríamos, então, é qual? A promessa foi dada em forma de testamento. E aqui a gente já falou várias vezes sobre essa questão de testamento e até já demos aí um upzinho, um olhar para essa ideia de que esse testamento tem a ver com essa aliança. Sendo assim, a lei não podia invalidar aquilo que é real. Porque o testamento, ou seja, essa aliança que Deus fez com Abraão, é uma aliança real. E onde nós temos isso? Nós temos isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 15. Por isso que eu falei, é bem interessante. Se você quiser dar uma olhada maior, dá uma lida no capítulo 12 de Gênesis 1 a 3. E no capítulo 15 de Gênesis, pode ler ali até o versículo 18, mais ou menos, que você vai ter uma ideia do 1 até o 18 daquilo que a gente está falando sobre essa questão dessa aliança. Então, o que nós vemos ali nesse capítulo 15? Que Paulo está lembrando os seus leitores que a promessa que nós temos lá no capítulo 15 de Gênesis foi dada por Deus e feita por ele e ele somente.
Porque nós temos lá no capítulo 15, versículo 18, de que Deus, né, através daquele fogareiro esfumaçante, passou pelo meio dos animais. E somente ele, não foi ele e Abraão, os dois passaram juntos, um depois do outro, foi somente Deus que passou ali pelo meio dos animais. Isso indica que a palavra que foi dada por Deus será cumprida pelo próprio Deus. E é aí onde nós temos essa ideia desse testamento, dessa aliança que foi feita, e ela é uma aliança real e que não vai ser modificada. Agora, onde que Paulo quer chegar com tudo isso que ele está falando? Se é impossível acrescentar exigências à promessa que Deus fez, a essa aliança que Deus fez lá em Gênesis capítulo 15, porque o próprio Deus garantia a sua promessa, qual é então o propósito da lei? E antes da gente responder essa pergunta de qual é o propósito da lei, vamos pensar em algumas implicações sobre tudo isso que nós falamos sobre esses dois argumentos de Paulo. Primeiro, Paulo está corrigindo uma má interpretação que o povo tinha de que a bênção só seria alcançada através da obediência à lei. Que sentido isso? Olha só, se você olhar o contexto, aí no capítulo 3 de Gálatas ainda, no versículo 3 ele vai dizer, ó, se vocês começaram pelo Espírito, por que vocês acham que a continuidade da vida cristã e o aperfeiçoamento da sua vida vai ser através da carne? Ou seja, vai ser através dos seus esforços. Você precisa entender que se você começou de uma forma pela fé, de uma forma espiritual, todo o seu andar cristão ele é espiritual também, e ele está baseado na obra de Jesus Cristo por nós na cruz. Uma promessa, então, iniciada pela graça, ela vai se manter através do quê? Através da própria graça. Ela não vai ser mudada daqui para frente. Então, se for pelo desempenho de cada um, se agora as coisas dependem daquilo que eu faço ou deixo de fazer, ela não é mais então um dom gratuito de Deus. E isso é um grande problema, porque então como nós vamos realmente alcançar a própria salvação? Esse problema foi um problema que Israel enfrentou ao longo de todo o Antigo Testamento, ao longo de sua história. E a grande questão é que os gentios, para quem Paulo está escrevendo aqui agora aos Gálatas, eles estavam caindo nesse mesmo tipo de erro que os israelitas já haviam passado. E nós, como cristãos, precisamos nos entender, ou precisamos perceber esse perigo que constantemente fica nos rodeando aí. Então, como cristãos, nós iniciamos a nossa caminhada olhando para Cristo, confiando nas suas promessas, confiando na sua obra, confiando nele. Mas muitas vezes, no decorrer do nosso tempo cristão, nós começamos a achar que os nossos esforços eles estão ganhando pontos com Deus. Eles estão alcançando alguma outra coisa que não é verdade. Não são os nossos esforços que vão nos dar um melhor relacionamento com Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Nós precisamos entender que é pela graça de Deus que nós continuamos através da nossa própria vida de oração, no conhecimento e no aprendizado daquilo que nós temos de Deus, é tudo pela graça dele. A graça dele é que tem nos alcançado dia após dia. Alguns começam a achar que a sua própria sabedoria, a forma como eles lidam com os negócios ou com qualquer outra coisa, pode ser acrescentado à vida cristã como uma sabedoria daquilo que Deus decidiu não colocar nas Escrituras e revelou unicamente para ele. E, gente, isso não faz o menor sentido. Tudo começou pela graça e vai ser mantido pela graça por toda a eternidade. E isso nos é muito importante. Isso é uma segurança para cada um de nós. Isso é alegria para a vida do cristão. Agora aqui nós vamos falar sobre o propósito da lei. Bom, para falarmos sobre o propósito da lei, nós vamos aguardar para a semana que vem. Então, no sábado que vem, nesse mesmo horário, você pode estar aqui com a gente novamente e nós vamos falar sobre essa parte 2 desse capítulo 6 do Timothy Keller, lidando com a questão do propósito da lei. Te vejo sábado que vem. Um grande abraço.